Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou trazer as apostas para essa quarta-feira. Hoje que é feriado, né? Então, de boinhas, não precisa estudar, não precisa trabalhar, nem a academia tá aberta, então só ficar em casa, assistir uma Champions, assistir uma Copa do Brasil, uma NBA. Hoje tá de boa, tem muito jogo, tem muita coisa interessante aqui que eu preparei pro vídeo de hoje, tá ok? Então, antes de tudo, solta aí a intro. Então vamos lá, só fazer um feedback rápido das apostas de ontem. E eu já queria falar que eu gostei muito dessa minha escolha de acumular muitos jogos de uma única aposta, usar a aposta base de 75 centavos para todas, e é isso. Por exemplo, a gente ontem fechou negativo, mas é que nem eu tinha explicado no vídeo de ontem. A maioria das vezes aqui vai dar red, mas quando acertar vai com, tipo, pode errar, sei lá, 5 dias seguidos, todas. Se no sexto dia eu acertar a variação de odd 1.5, já compensou tudo, entendeu? Então, é nesse sentido, tá beleza? E nos outros dias, quando eu tava fazendo várias apostas de 4, 5 jogos e dividindo, aí indo com R$ 3, tinha dia que fechava com R$ 30 positivo, aí dia com 11 positivo, e ao mesmo tempo, depois tinha dia com 20 negativo, 30 negativo, e essa oscilação é muito ruim. E eu não quero, eu prefiro ficar nesse jogo assim mais básico. Então, ó, da listinha de ontem, o mais um do Real Madrid bateu, dupla chance Bahia bateu, dupla chance Grêmio bateu, o handicap mais um do América deu reembolso, mais um do Estudiantes bateu, chance dupla LDU bateu e chance dupla Al Hilal bateu. O América com isso quebrou a variação de odd 1.5 aqui, ó. Só faltou o América. O Real bateu, o Bahia bateu, o Grêmio deu reembolso, o Estudiantes bateu, o LDU bateu, o Al Hilal deu reembolso e o América foi eliminado pelo Pachuca, sendo que o América é bem mais time. Tudo bem que jogava fora de casa, mas eu tenho certeza que qualquer um que fosse apostar nesse jogo, eu sabia que o valor estava no América, que vinha numa fase excelente. Enfim, por conta do América não veio essa variação de odd 1.5. Teve dois reembolsos nesse meio do caminho, mas ó, vamos supor que já vai pelo menos uma odd de 2,50, que já vai para quase 4, já seria pelo menos uma odd 7, 7, 8, e não veio só por conta do América, que perdeu por um gol. Então é nesse sentido. Se por exemplo na de hoje tem 10 jogos, então a odd vai dar maior, por exemplo, se bater 10 jogos que eu separei, né? E aí já compensaria. Então, ó, das odds 2 agora, o empate anula Real deu reembolso, menos um do Bahia deu reembolso, o Grêmio empatou em 0-0, então que não veio, o América perdeu, então não veio, Estudiantes reembolso, LDU reembolso, tá? Quase tudo reembolso aqui, ficou faltando o Grêmio e o América. Marcadores de gols, eu fui no Rodrigo e quem se destacou foi o Vinícius Júnior. Eu fui no Everaldo, quem se destacou foi o Tassiano, que fizeram gols, né? Dava pra ter ido no Tassiano, até cogitei, e dava pra ter ido no Vini, eu até cogitei também. Mas não teria vindo porque eu iria no Diego Costa de qualquer forma. Acabou que ele não fez gol. Ou nele ou no Cristaldo, mas principalmente ele por ser centroavante. Ah, enfim. E vai pra NBA de pontos, ó, o Under Smith e Nembhard. O do Smith bateu, o do Nembhard não. Aí os pontos do Mo Wagner e do Suggs, o Suggs fez, o Mo Wagner não. Do Philadelphia 76ers e do Knicks, o Kelly Oubre Jr. fez e o DiVincenzo não. E era uma linha bem baixa do DiVincenzo, ele vem abaixo nesses últimos jogos. Aí de assistências e rebotes, só o Brook Lopes não fez os rebotes e o McConnell, o TJ McConnell não deu as assistências. Os rebotes do Cole Anthony bateu e os rebotes do Mo Wagner não. E aí os rebotes a favor do Embiid contra o Josh Hart bateu. Eu falei, era um jogo importantíssimo pro Philadelphia para não ser eliminado. E foi o que aconteceu. O Philadelphia conseguiu vencer. Jogaço, cara, o que o Tyrese Maxey jogou no final do jogo para levar para prorrogação foi um negócio bizarro, absurdo. É, enfim. Aí da listinha, ó, aqui faltou os 5 rebotes do Brook Lopes, mas as 3 assistências do TJ McConnell veio, o Anderson Smith e o Anderson Hunt veio, e Orlando e Cavaliers, os pontos do Suggs e do Mo Wagner veio. Aqui eu falei, eu confundi, coloquei assistências e eram os rebotes do Cole Anthony. Os rebotes bateram, as assistências não, justamente por eu ter confundido. Já o Mo Wagner não pegou nem 3 rebotes. E em Philadelphia 76ers e o Knicks, os 10 pontos do Kelly Oubre Jr. veio, os 7 rebotes do Embiid veio, e os 10 pontos do DiVincenzo não, o DiVincenzo bem abaixo.
E aí na listinha, na variação, os pontos das assistências do McConnell não veio, nem os rebotes do Brook Lopes. O under nem Smith veio, o under do Nenhard não. Aí em Orlando e Cavaliers ficou longe tudo. E em Philadelphia e Knicks só os rebotes do Embiid mesmo. Aí a gente vai aqui para as apostas de hoje. Que nem eu falei, eu vou buscar pegar 10 jogos. Se tivesse mais outras opções, chegasse a uns 15 jogos, aí eu pagaria uma com 10 e outra com 5, tá? Dando um exemplo, mas hoje ficou cravado 10 jogos que eu olhei e falei, esses daqui dá pra selecionar bem. Então, ó, handicap mais um pro Borussia contra o PSG. Perdeu por 2 gols, tá eliminado. Então não pode acontecer isso. Tá eliminado na teoria, né? Porque jogar lá em Paris, precisando reverter um placar de 2 gols, eu acho que o Borussia não consegue. Então vai ter que fazer o seu placar em casa. E na fase de grupos já tava, né? O Borussia, o PSG, o Newcastle e o Milan no mesmo grupo. E agora o Borussia e o PSG se encontram na semifinal. Esse que era o grupo da morte, né? Grupo só com equipes grandes, só com equipes fortes. E passou o PSG e o Borussia e os dois se encontraram agora na semifinal, né? Então, mais um do Borussia. Aí eu peguei mais um. Ah, não. É isso? É isso mesmo. Mais um do Brusque contra o Atlético Goianiense. O Brusque joga em casa. Se perder por 2 gols hoje, já pode dar adeus. Em resumo, é isso. Porque não vai reverter 2 gols de diferença quando trazer para o Goiás. Aí mais 2 para o Sampaio contra o Fluminense. O Fluminense vai jogar fora de casa. O Fluminense vem em má fase. E o Sampaio também não vem numa fase boa, mas jogando em casa no Maranhão, não imagino que tome 3, 4 gols de um Fluminense que vem em uma fase muito ruim. Ainda mais com o John Kennedy afastado, os caras, tudo do lado da base foi afastado. Alguns já foram reintegrados, né? Só o John Kennedy, justamente ele, continua afastado. E o Sampaio em casa é sempre muito forte, por mais que a fase não seja boa. Aí dupla chance Bragantino contra o Souza. Souza é o time que eliminou o Cruzeiro. Se o Bragantino perder hoje, pode reverter em casa, mas eu acho que não vai querer que isso aconteça, né? Talvez nas variações não venha, porque já vai direto na vitória do Bragantino. Eu acho meio arriscado, mas como é a sequência de escalar as odds, foi o que apareceu pra mim. Porém, eu não consigo apostar a favor do Souza contra o Bragantino. A favor do Sampaio, do Brusque até dá, porque já tem um histórico maior dessas equipes. O Souza, a única informação que eu tenho é um time que no escudo tem um dinossaurinho simpático e conseguiu eliminar o Cruzeiro. Eu não tenho mais nenhuma informação sobre o Souza da Paraíba. Já do Bragantino a gente tem, um dos líderes do Brasileirão. Então, não tem porque eu ia apostar contra o Bragantino. Aí o handicap mais 2 do Ipiranga contra o Atlético Paranaense. O Atlético é mais time, mas o Ipiranga joga em casa. É um time que é muito forte jogando em casa. Não à toa sempre chega longe no gauchão. Tá na Série C. Forte candidato a subir para B. Em casa é sempre muito forte. Não acho que perca por 3 gols. Dupla chance Fortaleza contra o Vasco. Podia ir no handicap mais 2 do Vasco. Mas se o Vasco acabou de tomar 4 do Criciúma, por que eu iria confiar nessa linha? E o Fortaleza vem numa fase muito boa. Meteu 4 no Boca Juniors. Empatou em casa com o Bragantino. Um resultado que poderia ter sido melhor. Mas enfim, é bem mais time que o Vasco. O Vasco sem técnico, agora que o Ramon Dias foi demitido. Tem chance até do Fortaleza golear. É isso que eu penso. Aí eu peguei mais 4 do Amazonas contra o Flamengo. O Flamengo vai ganhar? Provavelmente vai golear, talvez meta uns 3, 4 mesmo. Acho que vai ficar bem perto desse handicap aqui, talvez até de reembolso. Mas eu não acho que o Flamengo vai meter 5 ou mais. O Flamengo vem de 3 jogos ruins. Um mais ou menos contra o Palmeiras, né? Quando empatou, perdeu pro Bolívar e perdeu pro Botafogo. Então, eles vão querer vir no gás para compensar isso tudo. Se demorar uns 20, 30 minutinhos para fazer o primeiro, a chance do Amazonas aprontar é até grande. Esse time do Amazonas é um time que subiu da C pra B, então não é qualquer coisa. É um time que tá jogando a Série B agora. É um time que tem o Sassá, é um time que tem o William Barbie, é um time que tem o Jô. Então é um time que tem até alguns jogadores conhecidos. Trouxe o Sacco, que já chegou a jogar até no Liverpool, no Crystal Palace. E eu acho que vai dar trabalho, tá? Eu acho que. Dar trabalho é muito forte, mas eu acho que não vai tomar 5, 6. Eu acho que pode tomar até uns 3, 4. Então por isso que eu peguei esse handicap mais 4 do Amazonas. É perigoso? É, porque o Flamengo pode golear tranquilamente. Mas eu optei por ir nesse handicap alto aí do Amazonas. Handicap mais 2 do América de Natal contra o Corinthians. Cogitei ir na chance dupla Corinthians e depois eu mudei, porque o Corinthians vem de um 3 a 0 contra o Fluminense, mas eu acho que isso diz muito mais sobre o Fluminense do que sobre o Corinthians, tá?
O Corinthians vinha em má fase até esse jogo, não tinha feito nenhum gol no Brasileirão. O América de Natal em casa é forte. Enfim, pode ser que o Corinthians meteu outra vitória por 3 ou mais gols? Pode. Mas é o América de Natal jogando em casa. Os caras vão dar a vida pra sair vivo pra jogar em São Paulo depois. Não tem por que eu apostar contra o América. Nesse caso daqui, tá? Uma chance dupla Corinthians também é interessante, mas eu consigo imaginar o América vencendo também. Então optei por pegar esse handicap mais alto pro América. Depois de dupla chance do Monterrey contra o Columbus Crew, perdeu a ida por 2-1 lá nos Estados Unidos, vai jogar a volta no México. É uma das melhores e uma das maiores equipes do México. Não tem por que perder de novo. E por último, o handicap mais 2 do Barcelona de Guayaquil contra a Universidade Católica do Equador. A Católica vem numa fase muito boa, é o time que está no grupo do Cruzeiro, na Sul-Americana. Mas o Barcelona de Guayaquil tem mais camisa, é mais forte. Quer dizer, é forte. As duas equipes são bem fortes no cenário equatoriano, né? E por isso que um handicap mais 2 eu acho interessante. Talvez a Católica até vença, mas não acho que por 3 ou mais gols de diferença. É isso que eu analisei, pelo menos. E aí viraria 4,69. Buscando as linhas de 1,50, ó. Dupla chance Borussia, dupla chance Brusque, mais 2 pro Sampaio. Eu repeti a do Sampaio porque o mais um pagava odd 2 ou mais. E aí tá na última variação. Bragantino vencer, mais um pro Ipiranga. O Fortaleza vencer, mais 3 pro Amazonas, mais um pro América de Natal. Monterrey vencer e mais um pro Barcelona. Enviaria R$ 69. Eu acho que a mais difícil daqui, cara, eu acho que fica principalmente na dupla chance Brusque. Ou a vitória seca do Bragantino, porque não tem por que se desgastar tanto, que nem o Grêmio ontem. Um empate ali não é ruim, porque em casa deve passar o carro. Mas, enfim, talvez mais 3 do Amazonas. O Flamengo pode facilmente ganhar por 4 ou mais gols. O América de Natal poder perder só por um gol também. Mas, enfim, é o que a variação se apresentou pra mim. Eu pego um cenário que eu mais gosto e vou escalando nas variações, né? E às vezes aparecem umas que eu acho mais interessante, outras menos. Faz parte. E aí a variação de odd 2, empate anula Borussia, empate anula Brusque, mais um pro Sampaio, menos um Bragantino, dupla chance Ipiranga, aqui é bem difícil, mas dá pra imaginar. Menos um pro Fortaleza, mais 2 para Amazonas. Dá pra imaginar que deu um certo trabalho, mas eu acho que toma de pelo menos uns 3, tá? Mas enfim, na escalada deu um mais 2. Dupla chance América, é difícil, né? Empatar com o Corinthians. Menos um do Monterrey e dupla chance Barcelona fora de casa também é difícil. Eu acho que as mais difíceis aqui, dupla chance Barcelona, dupla chance América, mais 2 do Amazonas, dupla chance Ipiranga. O Bragantino aqui eu acho que provavelmente deve dar um reembolsinho aí, ganhar por um gol de diferença. Sampaio dá pra imaginar, o Brusque eu acho que consegue até um empate. Eu acho que do Amazonas, do América e do Barcelona são as mais difíceis. E do Ipiranga também. Porque vão enfrentar equipes que são mais fortes, mas nos... Do Barcelona ignora, mas do América e do Ipiranga são cenários iguais. Equipes que são mais fracas, mas jogando em casa podem dificultar, tá? Enfim, viraria 1.700. Naturalmente por ter uma dificuldade maior, né? Enfim. Aí de finalizações eu não peguei, porque só tinha a linha da Champions e eu não ia selecionar só um único jogo. Aí eu fui para escanteios. Eu gostei bastante das linhas de escanteios, tá? Então, Borussia e PSG, busquei as linhas de primeiro 1,50 e depois a variação de odd 2. Tudo primeiro tempo, tá? Mais de um pro Borussia, menos de 4 pro PSG. Mais de um pro Brusque, mais de um pro Sampaio Correia, mais de um pro Ipiranga, mais de um pro Fortaleza e menos de 4 pro Vasco e mais de um pro América de Natal. São equipes que a maioria aqui são mais fracas, mas jogando em casa vão ter que buscar um placar para ter chance de passar de fase. Então deve jogar bastante bola na área e procurar uns escanteios. E aí de odd 2, mais de 2 pro Borussia, mais de um pro Sampaio, menos de 6 pro Fluminense, mais de um Ipiranga, menos de 5 do Atlético Paranaense, mais de 2 Fortaleza, menos de 6 do Vasco, mais de um do América de Natal, menos de 5 do Corinthians. E por último aqui eu tinha pegado mais de 2 Brusque, eu mudei para mais de um Brusque e menos de 4 Goianiense. O mais de 2 Brusque paga até uma odd maior. Quem quiser pode ir nele. Eu optei por confiar em um under goianiense do que um over mais alto do Brusque. Enfim, viraria R$ 56. Eu acho que dá pra sonhar com essa linha daqui, tá? E aí, marcadores de gols, selecionei 6 jogadores. O Haller contra o PSG, o Guilherme Queiroz contra o Atlético Goianiense, o Lucero contra o Vasco. Quem quiser pode colocar o Kaiser também, tá? Eu não sei quem vai jogar. Um dos dois vai começar
O Lucero é muito bom jogador e o Kaiser também tem o fator lei do ex, né? Que ele já jogou no Vasco. Então é interessante também analisar por esse sentido. Aqui a odd do Sassá fazer um gol no Flamengo é odd 8. Mas ele já tem uma história com o Botafogo. Tem um cenáriozinho que seria engraçado pra caramba o Sassá fazer um gol. Tem a odd do Jô também, pagando 8,50. Dá pra imaginar, são caras que têm nome, são caras conhecidos. E vai que espeta um contra-ataquezinho, pagando odd 8 pro Sassá. Tanto pro Sassá, tanto pro Jô. Um dos dois deve começar no banco, provavelmente o Jô deve começar no banco. Mas, sei lá, cara. O Sassá foi o nome do Amazonas ano passado. Por que não confiar em um golzinho dele? Seria uma história linda, não é mesmo? Aí um gol do Canales. Ele não é centroavante, ele é meio-campista do Monte Rei. Ex-Betis, então é o grande nome desse time do Monte Rei. O time perdeu na ida. Se tiver um pênaltizinho, tiver uma falta, é ele que bate. Então eu optei por ir no golzinho dele, tá? E por último, o Obando, odd 6 também, do Barcelona de Guayaquil. Eu assisti as eliminatórias lá do Mundial Sub-20, né? Que o Brasil foi eliminado, tomando gol, acho que foi do atacante da Argentina, que é do Argentino Júnior. Enfim. E no Equador tinha o Obando, que é o atacante, era o principal jogador daquela seleção equatoriana. E eu acompanhei o histórico aqui do Barcelona de Guayaquil. O Obando já é titular, tá? Então, para ele fazer um golzinho pagando odd 6, o centroavante da equipe, que é titular, é uma odd interessante. Então, para esses 6 jogadores fazerem gols, dá odd 4.500. Queria destacar que o Sassá é muito difícil porque o Flamengo é muito mais time, mas dá para imaginar um cenário assim. O Goianiense é mais time, mas o Brusque jogando em casa é um cenário que dá para imaginar um gol do Guilherme Queiroz. E o Haller vem sendo reserva do Füllkrug, mas é por causa que ele teve vários problemas, né? Mas é muito mais jogador. Então tô indo no Haller porque eu prefiro ele. Talvez seja até reserva e anule, tá? Mas enfim, é isso de marcadores de gols. Aí a gente vai pra NBA. Pontos, eu peguei 7 do Highsmith e 7 do Pritchard no jogo do Miami com o Boston. Se o Boston vencer, acabou a série. Mas é o Boston em casa, então provavelmente hoje acaba essa série. Venceu os últimos dois lá em Miami, que pipocou nos dois jogos e o Boston encaminha essa passagem de fase. Em Dallas e Clippers, tudo em aberto, tá 2-2. O jogo vai ser em Los Angeles. E aí eu peguei 4 pontinhos do Max Kleber. Ele arremessa de 3, infiltra também. Então, ele fazendo uma de 3 e uma de 2 já bateu. Ele fazendo duas de 2 já bateu também. Então, é uma linha bem baixa. Acho que dá pra imaginar isso. E um under 10 pontos do Terrence Mann. É um time, é um Clippers que o Harden vem chamando a responsabilidade. O Paul George também. O Zubat também fazendo um pivôzão. Acho que o Terrence Mann vai ficar um pouquinho discreto. E é isso. Ainda tem o Westbrook pra entrar no lugar dele. Então eu vou no under dele. E aí poderia virar R$ 11. Assistências e rebotes. Peguei 6 assistências do Tatum. E under 8 rebotes do Al Horford. Ele é reserva, tem até uma certa minutagem. Mas 8 rebotes eu acho bastante. E aí peguei 5 assistências do Paul George. E 10 rebotes do Doncic, que é o principal jogador junto com o Kyrie Irving do Dallas. Viraria 10. Aí nas listinhas, a primeira que eu peguei 5 pontos do Pritchard, 5 do Highsmith e 5 assistências do Tatum. E aí no outro jogo, 1 ponto do Max Kleber, under 15 do Terrence Mann, 7 rebotes do Doncic e 3 assistências do Paul George. Essa linha daqui paga odd 2. Pra mim tá uma linha muito boa, cara. Eu não consigo imaginar nenhum head nesse cenário daqui. Um pontinho, se o cara não fizer um pontinho, pelo amor de Deus. O Terrence Mann fazer 15 é bem difícil. 7 rebotes do Doncic, bate todo o jogo. E 3 assistências do Paul George. Recentemente ele tava fazendo até 7, 8, então por que não? Enfim. E no outro também, não sei, depende da minutagem do Pritchard, né? Mas ele vem jogando bastante. Enfim. E é isso, viraria 4,35. E aí a variação, que já dá uma odd bem maior, logicamente. 10 pontos Pritchard, 10 pontos do Highsmith, 7 assistências do Tatum e menos de 8 rebotes do Al Horford. Só isso daqui é uma odd 56, tá? E aí em Dallas e Clippers, 5 pontos do Max Kleber, menos de 10 do Terrence Mann, 10 rebotes do Doncic e 5 assistências do Paul George, odd 23. As duas batendo vira 966. E as duas batendo provavelmente faz com que as outras duas, 3 linhas batam também, tá? Tá tudo bem encadeado. Essas 4 linhas, tudo bem vinculado. Enfim, essas são as apostas de hoje. Tem 10 apostas no total. Que nem eu falei, o número de apostas vai ser menor, porque eu vou tacar muito jogo de futebol dentro da mesma lista. A dificuldade vai ser maior.
Então provavelmente eu vou errar alguns dias tudo aqui, até na aposta principal, porque é mais difícil. É como se fosse as listinhas de antes, só que aqui é um pouquinho menos de jogos. E não tem uma aposta que eu falo, essa daqui é a aposta que eu dependo dela pra fechar positivo. Não, muitas vezes vai fechar negativo, mas já acertar uma variação aqui já fecha positivo, tá ok? E é isso. Ou qualquer um desses bingos daqui também já faz fechar positivo. Bem positivo se for das variações aqui, se for marcado de gol, de escanteios, enfim. Eu tô testando, eu gostei mais dessa forma assim, porque não tem como ter um prejuízo grande. Por exemplo, eu aposto 75 centavos, são 10 apostas, 7,50 investido no total. No máximo, se eu errar tudo, eu saio perdendo 7,50. Sendo que teve dias que, tudo bem, teve dias que eu fechei R$ 30 positivo, por exemplo, usando de 3,75 centavos. Mas teve dia que eu fechei com R$ 30 negativo. Teve dia que eu fechei com quase R$ 40 reais negativo. E aí eu vim numa sequência muito ruim ainda, eu tenho que deixar mais leve o negócio, não pode ser pesado. Então eu prefiro ir nesses bingos mais difíceis, mas que se perder não vai ser um valor tão alto. Até a longo prazo isso daí vai ser melhor. Enfim, eu queria eu ter pensado nisso antes. Porque, enfim, tava bem positivo e depois da última semana tá bem negativo, cara. E aí eu vou correr atrás pra tentar solucionar isso agora, né? Enfim, vamos torcer pra alguma dessas daqui bater. Bom, gostou do vídeo? Deixa o like, não gostou, deixa o dislike, comente aqui embaixo. Nada, não precisa comentar não. Só comenta quanto você acha que vai acabar o jogo da Champions, Borussia e PSG, jogão. Ontem o Bayern e Real 2-2, baita jogo também. E o que mais eu posso falar? Eu criei um Twitter do canal, então eu tô colocando algumas coisinhas ali pra tentar interagir. Sempre que sai vídeo novo eu aviso lá também. Então segue o Instagram do canal, segue o Twitter do canal se você tiver. E o Telegram também tá aqui embaixo, que eu mando os vídeos, às vezes mando umas coisinhas também, uns áudios explicando algumas coisas, interagindo mesmo. E é isso. Fica como sugestão o canal 21 Futebol Clube, que é o canal de análise do futebol. Daqui a pouco eu vou fazer análise de Real e Bayern pra lá. E também o JP 21 Grêmio, que eu vou fazer análise do empate do Grêmio contra o Operário, tá? Então fica aí essas sugestões pra quem quiser. Vou ver se eu consigo colocar aqui em cima. Se eu conseguir, eu coloco. Se não, só dá uma pesquisada aí. Bom, foi esse o vídeo. Valeu. Não se esquece de se inscrever. E falou.